Olá, estamos começando mais um Deu Certo. Temos aqui hoje a jornalista Thaísa Maluf. Tudo bem, Thaís? Tudo bem. Então, a primeira pergunta é como surgiu o interesse pelo jornalismo? Olha só, comigo foi uma coisa muito interessante porque eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Então eu tinha 17 anos mais ou menos e aí eu comecei a trabalhar numa autoescola. E dentro dessa autoescola surgiu uma oportunidade, na verdade meu patrão falou assim, você fala bem, você, né, esteticamente aí eu acho que é bonitinha, vamos lá fazer uma gravação comigo. E aí eu comecei a fazer merchandise da autoescola em um programa bastante popular, né? E depois que eu comecei a me inserir um pouco nesse universo da televisão, eu peguei e falei assim, bom, eu acho que eu quero fazer isso daí. Mas como que eu vou fazer? O que eu preciso para continuar fazendo isso? Falei assim, eu tinha duas opções, ou fazer publicidade ou fazer jornalismo. Na época também tinha rádio e TV, só que daí eu pensei, não, acho que eu vou fazer jornalismo. E acabou que eu, enfim, vim para o CDB em 2005, né? Em 2004 eu fazia esse tipo de trabalho. E aí, quando foi em 2005 eu passei no vestibular e vim para cá. E estou apaixonada até hoje. Qual a importância dos meios de comunicação multimídia no jornalismo? Olha, eu acredito que hoje com a internet a gente tem a necessidade de estar muito bem integrado com todos os meios. A internet, hoje ela reúne todos eles, né? É uma plataforma que a gente pode trabalhar todas as comunicações juntas, né? E é muito legal porque a gente acaba aprendendo a fazer televisão, acaba aprendendo a fazer rádio, e aí você precisa fazer todo um conteúdo diferente, por exemplo, para quem está inserido nesse meio para a internet. Então você faz um marketing de conteúdo voltado para o rádio, para a televisão, só que para um público um pouco mais segmentado, que é o pessoal que está na internet. E eu acho que a grande sacada hoje é a gente, enfim, estudar e saber um pouquinho de cada coisa, porque hoje em dia o profissional ele precisa ser multiplataforma. Então, do mesmo jeito que eu sei escrever para um site, eu preciso escrever para o impresso muito bem, eu preciso fazer um bom VT, eu preciso fazer um bom programa de rádio, né? Por quê? Porque isso tudo, na hora que vocês chegarem lá no mercado de trabalho, vai fazer toda a diferença, né? E a internet também disponibiliza isso para vocês como uma forma de empreendedorismo, né? Vocês mesmos, quantas pessoas hoje, eu costumo dizer que a internet começou a criar famosos instantâneos, né? Até um pouco antes da internet as pessoas não tinham sonhos. O sonho era ter um bom emprego e pronto, né? Hoje não, hoje as pessoas podem ficar famosas da noite para o dia e ganhar muito dinheiro, né? E eu acho que é isso também que a internet proporciona, a convergência de todas as mídias para uma plataforma que a gente pode abusar e utilizar, enfim, da melhor maneira possível. Bom, Thaís, apesar de você ser jornalista, você tem um pezinho na publicidade, né? E também já fez TV. E qual é a área que você gosta mais e o que você aconselha para os acadêmicos que ainda não escolheram uma área específica de atuação? Olha só, que nem eu disse na pergunta passada, eu acredito assim, que a gente tem que saber fazer bem um pouquinho de cada coisa, né? Por quê? Eu, particularmente, sou apaixonada por televisão. Eu amo fazer televisão, eu adoro fazer televisão. Só que hoje o mercado da publicidade me proporcionou um grande avanço no degrau da minha profissão dentro da área da comunicação, né? Então, assim, hoje você chefiar um departamento de publicidade sendo jornalista é porque alguma coisa você sabe muito bem, né, dentro da publicidade. Então, assim, na verdade, estágios que eu fiz, lugares onde eu trabalhei, me proporcionaram esse tipo de experiência, né? Então, assim, o que eu recomendo para vocês? Estagie. Não deixe para arrumar estágio no último ano, né? Vai lá, coloca a cara. Eu, desde o primeiro ano de faculdade, eu até quero dar esse exemplo aqui para vocês, que é o seguinte. Eu comecei a fazer a faculdade em 2005, no primeiro semestre, 2005A, e quando foi 2005B, eu estava aqui dentro do Labicon, e a gente tinha aqui alguns programas de televisão que a gente produzia, tinha vinil digital, tinha antena cultural. E é legal voltar aqui, por exemplo, e ver que o Edinho, que é o cinegrafista que está aqui agora, que foi o primeiro cara que eu peguei ali, enfim, o cabo da câmera e falei, não, velho, vem aqui, vou te ajudar, vamos gravar junto, sabe?
E cada coisa, cada detalhe que você faz, por mais que seja segurar um cabo, você está observando um bom profissional fazer o trabalho dele, você aprende, você sabe o que ele está fazendo, você fica observando o que ele está fazendo e aquilo vai te agregando conhecimento, né? Você está atrás do cara ali que está filmando, mas você está vendo noção de enquadramento, o que o cara está fazendo para arrumar uma imagem legal. E isso tudo, gente, é referência. Isso tudo vocês vão guardando, é referência para vocês, né? Aí depois, na área de edição de imagem, que é uma área que eu adoro. Apesar de ser jornalista, eu sempre me interessei muito pela parte técnica. Eu sempre me interessei muito em vir para cá e conversar com os caras, e conversar com o Edinho, conversar com o Canhão, conversar com o Jair, e pessoas maravilhosas que já passaram por aqui também, sobre iluminação, sobre como eu posso gravar, ou então como eu posso editar, que solução você me dá, né? Então, assim, isso tudo, você vai agregando conhecimento, você vai absorvendo, e por mais que você pense assim, mas, poxa, vou fazer até estágio voluntário, né? Mas vou fazer um estágio voluntário, mas tudo, gente, que vocês forem fazer, que vocês realmente se dedicarem, vocês vão, de qualquer forma, absorver muita informação. Até tem uma frase que é muito legal, que eu acho que dá para vocês entenderem mais ou menos como que funciona essa relação, que é a seguinte. Numa omelete, a galinha participou, mas numa feijoada, o porco foi comprometido, né? Então, assim, a gente precisa hoje pensar em se comprometer, né? Cada dia mais, para que isso tudo a gente leve lá na frente e possa estar aqui depois contando as experiências, né? E isso para mim, nossa, está sendo muito bacana, porque realmente, assim, voltar para o lugar onde eu comecei e falar para vocês que a gente precisa colocar a cara lá na frente, que a gente precisa, enfim, correr atrás das situações, eu acho que é o mais importante. Então, Thaísa, o que você acha que não deve faltar na graduação de jornalista? Olha, essa pergunta ela é muito bacana, porque desde de uma época para cá, briga-se muito por conta do diploma e por que o jornalista precisa ser formado. Toda matéria dentro do jornalismo, qualquer disciplina, tudo que a gente vai ver é muito importante. Por quê? Porque ali nós aprendemos todas as diretrizes de como fazer uma notícia, de como mostrar a imparcialidade, né? De como você vai transmitir aquela informação para uma pessoa que precisa saber dos dois lados da moeda, né? Então, assim, mais especificamente, eu acredito que uma das principais matérias assim, que a gente tem dentro da graduação é justamente a ética, né, dentro da comunicação, que é o principal base que um jornalista precisa ter, né? Essa coisa de você realmente, assim, tentar o máximo possível ser imparcial, apesar de que a gente sabe que quando a gente vai sair fazer uma matéria, às vezes a gente se emociona um pouco mais com uma história, às vezes a gente se sensibiliza um pouco mais com outra, mas é tentar o máximo possível ser imparcial e mostrar os dois lados, né, de cada situação. E eu acredito que essa daí seria a mais importante para mim. Para que todo jornalista tem que estar preparado e quais foram suas principais dificuldades? Olha, jornalista tem que estar preparado para tudo, né? Até na faculdade, na época, a nossa professora de redação jornalística, ela falava pra gente, assim, que no mesmo dia que a gente, enfim, ia fazer uma matéria sobre decoração na casa mais chique que tivesse em Campo Grande, no final da tarde a gente ia lá pro bairro mais pobre fazer uma matéria sobre a pessoa que está passando fome, né? E esse confronto, acho que de realidade, é muito pesado pra gente, sabe? Às vezes a gente não percebe por conta do dia a dia, mas isso vai sugando bastante, assim, até a nossa sensibilidade. E eu, enfim, uma época também que eu trabalhei num programa bem sensacionalista, assim, eu percebi que eu estava ficando fria demais com o ser humano, né? Porque a gente vê tanta coisa ruim, às vezes, que a gente, enfim, acaba falando assim, isso é normal, mas peraí, não é tão normal assim, né? E eu acredito, assim, que as principais dificuldades, assim, que eu encontrei na profissão,
Eu acredito que não foram poucas, mas, que foram poucas, mas no meu mundo, eu acho que eu não gosto, por exemplo, de lidar com pessoa mal educada, sabe? Então, assim, as principais dificuldades que eu encontrei foram com pessoas muito arrogantes ou mal educadas, né? Então, assim, por quê? Porque isso tudo faz com que a informação fique truncada, você não consegue tirar a informação de uma pessoa de outra, tem pessoa que é muito mais fechada, aí você tem que conversar de um jeitinho diferente, né? Então, assim, sempre sejam educados, né? Educação consegue te levar em qualquer lugar, né? Você consegue qualquer informação. Você ser simpático, você dar um bom dia com um sorriso, faz toda a diferença na vida, às vezes, de uma pessoa. Às vezes você vê lá, tá numa coletiva de imprensa, o cara tá bravo, o cara tá nervoso, e aí você tá com aquela cara de bom dia, sabe? Aí o cara até te responde diferente, né? Ele até te responde, assim, um pouco mais amigavelmente. Então, isso tudo por quê? Porque você transmite isso, né? Aquela coisa de você ser educado, de você ser gentil, né? E eu acho que isso facilita muito a você não encontrar dificuldades, né? Acho que é isso. Quais os principais trabalhos feitos durante a graduação e até mesmo após a formação? Olha só, é engraçado, assim, a gente relembrar, na verdade, os trabalhos que a gente fez, né? E aqui dentro da UCDB, eu passei por experiências ótimas e que eu tenho certeza que se eu não estivesse aqui, jamais eu teria oportunidade de fazer, né? Eu, quando comecei a fazer estágio aqui, logo surgiram alguns convênios, né, que a UCDB possui com algumas instituições. E uma experiência muito boa para mim, que eu vou levar assim para a vida toda, é o programa do Exército Brasileiro, que era feito pelo Comando Militar do Oeste na época. E assim, eu tive muita oportunidade boa quando trabalhava com aquele programa de televisão. A gente viajava bastante, né? A gente fazia coisas assim, tipo, muito legais, assim. Até saltar de paraquedas eu saltei, sabe? Então, assim, você andar de helicóptero, é você saltar de paraquedas, é você, enfim, viajar com aqueles bandeirantes, aqueles aviõezinhos de guerra, conhecer Pantanalzão, sabe? Dormir em navio. Então, assim, isso tudo aconteceu, né? Enquanto eu era estagiária aqui. E depois eu também virei funcionária da UCDB justamente para atender esses convênios. Teve um outro programa também de televisão que a gente produzia aqui na UCDB, que foi muito importante para o meu conhecimento, para o meu crescimento profissional, que foi o Sebrae, na época, né? A gente fazia o programa do Sebrae, então, assim, eram muitas coisas sobre empreendedorismo, coisas que a gente nem imaginava que podia acontecer, né? E a gente, enfim, estava dentro daquele universo. E depois o Ministério Público, que foi um programa, assim, muito bacana também, que começou aqui na UCDB e que levava a realidade dos promotores de justiça, dos procuradores, e informava a população de como procurar o Ministério Público, de como o Ministério Público atua em prol da sociedade. E aí, depois disso, né, acabaram me convidando para ir lá para o Ministério Público e hoje estou trabalhando lá como funcionária do MP mesmo. Então, assim, teve uma experiência mais especificamente que eu passei junto com um amigo que é meu irmão, né? A gente se conheceu na faculdade, a gente passou um bom tempo junto aqui e eu acho que a faculdade também é muito importante por conta disso. Nós conseguimos criar amizades e vínculos duradouros, muito longos e muito bons, né? O nome desse meu amigo é Alisson Maruyama, para quem ainda não conhece. Ele é jornalista, ele é repórter. Nós nos formamos na mesma turma e durante muito tempo apresentamos juntos o Estúdio Livre, que é um programa que tem até hoje aqui na UCDB, que começou lá em 2006, né? Então a gente estava nessa primeira formação do Estúdio Livre, a gente estava lá trabalhando, eu como produtora, ele como repórter de plateia, na época era um outro apresentador. E aí, depois da produção, eu passei a fazer reportagem, depois da reportagem, eu passei para apresentação. E foi, assim, um período muito bacana, porque a gente interagia bastante com os alunos que vinham de fora, sabe? E a gente conseguia um pouco, assim, ver neles o que a gente estava passando até um pouquinho atrás, sabe? Puxa, que faculdade que eu vou fazer,
né? O que eu vou fazer da minha vida? Porque a gente fala assim que a faculdade é uma escolha permanente, né? Porque você escolhe o que você vai fazer o resto da sua vida. Tudo bem, tem gente que troca no meio do caminho, tem gente que depois de um tempo vê que não é aquilo que quer, mas a maioria do pessoal escolhe aquela profissão e a segue o resto da vida, né? E dentro dessa experiência do Estúdio Livre eu conheci pessoas maravilhosas, assim, que são meus amigos até hoje, né? Alguns churrascos que a gente faz na Casa do Canhão ainda. Então, assim, muita gente boa. Por isso que eu falo para vocês, estagiem, porque é só fazendo a prática que vocês realmente vão conhecer pessoas, que vocês vão aprender na prática. Só que tem uma outra situação. Quem estagia dentro da própria universidade tem que ter a consciência de que a sala de aula ainda é prioridade. E a prioridade sempre vai ser. Por que a gente fala isso? Porque às vezes as pessoas dão mais importância ao estágio prático do que você, por exemplo, tá lá dentro da sala de aula, você lê um livro, você prestar atenção numa aula. Gente, não deixem a sala de aula de lado para fazer o estágio. E essa era a maior briga que a gente tinha na época, porque às vezes a gente está tão encantado com aquela prática de como fazer, que às vezes a gente acaba esquecendo um pouco assim de dar atenção para a teoria. E na verdade a gente precisa muito dar atenção à teoria, porque é a partir dela que a gente vai conseguir criar todos os conceitos e todas as linhas e todas as bases filosóficas que a gente vai ter para poder construir uma notícia, para poder construir uma informação muito boa para aquela pessoa que vai receber, né? Então, assim, apesar do estágio ser muito importante, a sala de aula é tão importante quanto e até mais importante, porque é a partir daí que você forma o seu conceito, é a partir daí que você forma a sua criatividade, é a partir daí que você forma a sua escrita e a informação que você vai passar. Até a gente até tem uma brincadeira que fala assim, mas jornalista criativo, mas peraí, criatividade é coisa de publicidade. Meu, um texto muito bem escrito, um texto muito criativo, é muito legal quando você olha aquele texto e fala assim, nossa, que bacana o jeito que essa pessoa escreveu. É uma forma de ser criativo. Apesar de não ter uma gravura, apesar de não ter um desenho, não ter uma cor, mas você consegue expressar também a sua criatividade dentro das letras, né? E isso tudo é muito importante. E isso tudo, gente, é prática. Criatividade é prática. Então, vocês podem fazer um texto diferente, vocês podem fazer uma coisa legal. Basta vocês se interessarem, querer e lerem muito, porque a gente só consegue fazer esse tipo de coisa quando a gente tem muita referência. Então, vocês precisam ter referência, tá? Thaísa, pra você, quem que é o verdadeiro rei? O Pelé ou o Roberto Carlos? Caracas! Gente, eu sempre achei essa história muito bacana, porque olha só. Teve uma vez que eu viajei pra Argentina com uns amigos, e aí eu falei assim, gente, eu juro que eu vou chegar pra um argentino e vou falar pra ele, meu, o Pelé é bem melhor que o Maradona. E o cara falou assim, e o meu amigo Diego falou assim, você não vai fazer isso. Você vai apanhar na rua e eu não vou te defender. Eu falei, eu vou fazer. Conheci o recepcionista do hotel, falei assim pra ele, não, menininho, gente boa, ele não vai me bater, eu vou falar pra ele. Falei, meu, fala a verdade, o Pelé é melhor que o Maradona, não é? Nossa, o cara olhou pra minha cara, ele quase me matou. Só com o olhar. Ele olhou pra minha cara e falou assim, não é melhor que Maradona. Aí eu falei assim, não, é sim, cara. É, porque o Pelé e tal. Aí, olha só, tem uma coisa que ninguém sabe sobre essa história, tipo, do Pelé e do Maradona. Por mais que a gente esteja falando do Roberto Carlos, daqui a pouquinho eu vou falar do Roberto Carlos. Gente, o Maradona, na verdade, dentro da Argentina, ele não é ídolo porque ele é o melhor jogador de futebol. Na Argentina, eles têm uma referência diferente. Olha só como eles pensam. Eles dizem que o ídolo deles é o Maradona, não porque o cara conquistou, enfim, títulos e porque o cara é muito bom no futebol, mas porque ele saiu de uma extrema pobreza para uma posição na sociedade muito boa. Então, assim, é isso que eles valorizam. A pessoa que, por exemplo, através do esporte, que através de um empreendimento, que através de alguma coisa, consegue ser bem-sucedido. Até porque lá as pessoas são muito pobres. Pra você ter ideia, o menino olhou pra minha cara e falou assim, você tá de férias aqui?
Falei, tô. Ele falou assim, nossa, mas você é tão jovem. Eu falei, por quê? Lá a gente tem férias uma vez por ano. Aí ele falou assim, não, aqui você tem que trabalhar 10 anos em um lugar para você ter 15 dias de folga. Aí eu falei, o quê? Aí ele falou, é. E aí se você trabalhar 15 anos, você ganha 30 dias. Aí eu falei, uau, adoro ter carteira assinada, né? Que coisa boa. Então, assim, a gente não tem ideia, assim, por mais que eles estejam muito perto, de como acontece aquela realidade, né? E o verdadeiro rei, cara, não sei. Eu prefiro dizer que eu só tenho o Pelé e o Roberto Carlos. Só tenho essas duas opções. Ah, cara, olha, pra mim, meu verdadeiro rei é meu pai, né, cara? Tipo, meu rei é meu pai, assim, o cara é tudo pra mim, foi por conta dele que eu estudei, foi por conta dele que eu tô aqui, e minha rainha que é minha mãe, né? Então, assim, Roberto Carlos que me perdoe, mas o seu Wilson manda muito bem. É mais ou menos isso. Thaísa, qual a dica que você pode deixar pra gente, os futuros profissionais de comunicação? Lê, olha só. E eu acho que tenho a liberdade de chamar de ler, porque eu vi você entrar na faculdade. E você já tá saindo, né? E é muito legal, assim, quando eu, enfim, era funcionária aqui ainda. E aí ver vocês vindo pra cá, sabe? Aquela empolgação toda, semana de oficina. E, ai, como faz televisão? O que a gente vai aprender, sabe? Toda aquela expectativa. E aí eu volto aqui um dia pra dar entrevista, tipo, o Leandro tá aqui esse ano e saindo da faculdade, né? Então, assim, a dica que eu deixo para vocês que, enfim, que estão se formando ou que vão se formar ainda, né? Ou para aqueles ainda que não decidiram, né, o que vão realmente seguir, é que vocês se empenhem ao máximo tudo que vocês proporem a fazer, né? A frase da feijoada, né? Então, assim, em uma omelete, a galinha colocou o ovo, participou, né? E na feijoada, o porquinho foi comprometido. Então, assim, sejam porquinhos, né? Se comprometam. Se comprometam em tudo que vocês forem fazer. Tudo que vocês forem fazer, façam de coração, entendeu? Eu não digo para vocês que um dia talvez eu possa, enfim, seguir por outra profissão, até porque os caminhos nos levam a lugares que a gente não espera, né? Que nem, por exemplo, hoje eu estou um pouco mais voltado para a área da publicidade do que para o jornalismo. Mas eu amo fazer televisão, então se surgir uma oportunidade de eu, enfim, fazer televisão de novo e trabalhar com isso, nossa, ótimo. Para mim vai ser muito legal. Então, assim, tudo que vocês forem fazer, façam de coração, se empenhem, se dediquem, estagiem e sejam muito educados e muito gentis. Eu ainda brinco, eu pego e falo assim pro pessoal, gente, não tentem muito, assim, ser amigo do chefe, sabe? Tipo, não, porque o chefe, porque eu tenho que sair com o meu chefe, porque o meu chefe isso, porque o meu chefe aquilo, eu tenho que estar no happy hour com o meu chefe. Assim, gente, as melhores amizades pra gente ter dentro do ambiente de trabalho é o pessoal da portaria, é o pessoal da copa e são os motoristas. Porque você sabe de tudo e vê tudo que acontece, sabe? Então, assim, não queiram estar num lugar onde vocês ainda não possam estar. Cada etapa tem o seu tempo, né? Um dia vocês vão chegar lá, né? Hoje eu já tenho colegas que são da minha turma que são chefes de alguma coisa, né? Então, assim, sejam sempre muito educados e respeitem os colegas de vocês, porque vocês não sabem se eles também vão ser os seus chefes no futuro, né? A gente sempre fala isso. Então, assim, na faculdade, a gente precisa respeitar todo mundo igual. Estamos chegando ao final de mais um Deu Certo. Queremos agradecer a presença da Thaísa. Obrigada a vocês pela oportunidade de eu poder voltar aqui no lugar onde eu comecei tudo e ver vocês aqui perguntando todas essas coisas para mim. Eu falei assim, gente, nossa, que coisa, né? Um dia o Canhão estava aí esses tempos atrás gravando meu teste de vídeo, hoje eu estou aqui dando uma entrevista sobre o que deu certo, né? Muito obrigada pela oportunidade de vocês. Espero que eu tenha contribuído pelo menos um pouquinho para o conhecimento de vocês. E o Deu Certo fica por aqui. Até a próxima.